e queria compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então, gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia ali em Romanos, no capítulo 1. Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Eu quero me ater bem ao tema do congresso, que é do caos ao cais. E me compete falar então do caos no começo. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Depois alguém apresenta as boas novas. Pastor Ronaldo, Pastor Samuel, tem muitos bons homens de Deus para continuar aqui trazendo esperança. Meu trabalho é deixar vocês um tanto quanto em crise. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu vou pedir para que você não feche, não desligue sua Bíblia, para que a gente retorne a ela ao longo da noite. Diz o seguinte o texto bíblico: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo esses homens o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra. Nós te pedimos uma vez mais que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conduza através dela, nos instruindo, nos ajudando a compreendê-la, para que a gente possa respondê-la com obediência, para que a gente consiga, Deus, ter fé e obediência para cruzar o caos rumo ao cais, que não pode ser feita essa travessia sem a tua misericórdia e a tua graça. Então, olha com favor a cada um de nós aqui essa noite, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Existem muitos candidatos a respostas para o que é o caos da existência humana. Se você perguntar para os filósofos, para os psicólogos, para os intérpretes da existência humana, para os sociólogos, para os antropólogos, você vai ter uma resposta diferente para aquilo que deu errado, para aquilo que explica o gosto amargo que a gente tem na nossa vida. Aquilo que explica a maldade, a desigualdade, a condição de guerra entre os seres humanos. Isso é muito fácil, é inerente. Você coloca duas crianças dentro de uma sala e um brinquedo só, você não precisa pedir para que elas briguem, elas vão brigar. A condição humana, ela necessariamente caminha para que essa maldade e o caos, a desordem tenha lugar. Agora, a Escritura tem a sua própria resposta, e essa resposta funciona como uma espécie de eixo temático em torno do qual vários outros temas circulam na Escritura e sem o qual nós não conseguimos interpretar e entender muita coisa da Bíblia, inclusive a passagem bíblica escolhida como referência, que os discípulos estão com Jesus, veem ele acalmando a tempestade, que muitas vezes é interpretada de maneira subjetiva e se aplica às tempestades da nossa vida, mas ali o texto basicamente está mostrando como Jesus tem poder sobre a natureza.
E aí então o que se ressalta ali é a glória de Deus, inclusive sobre a natureza. E o tema então da glória de Deus aqui presente funciona do Éden à Nova Jerusalém como uma coluna vertebral, que todas as vezes que ele foi esquecido, marginalizado, colocado de lado ou, conforme nós lemos, substituído, trocado, quando nós trocamos quem nós glorificamos, a desordem passa a ter lugar, o caos reina. E o cais de segurança em Deus passa a deixar de existir. Todo o esforço para mostrar aqui o texto é justamente da relação entre a glória de Deus e a estabilidade, a organização da fé. E contrário senso também é verdadeiro, como que quando Deus não é glorificado, como o caos reina. O contexto dessa carta é um contexto muito específico e o apóstolo Paulo tinha um interesse muito particular quando ele escreveu a carta aos Romanos, que era o desejo de ensinar e conhecer uma igreja em Roma. Uma igreja que não havia sido plantada por ele, e ele queria encorajar os irmãos ali em oração, com contribuições, porque ele queria chegar até aquela igreja para dali alcançar um outro campo missionário, que era a Espanha. Algo que ele nunca conseguiu fazer. Era um plano que ele tinha, manifesto no Novo Testamento por vários lugares, inclusive na carta aos Romanos, mas que foi frustrado por circunstâncias fora do controle do apóstolo Paulo. E logo, então, na entrada dessa carta, que funciona como uma apresentação do apóstolo Paulo, algumas pessoas gostam de chamar de o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, porque é uma carta um tanto quanto sistematizada. As cartas não eram assim, elas não eram sistemas teológicos, elas respondiam perguntas muito circunstanciais, que geralmente um assistente do apóstolo levava, falava, olha, eles estão tendo problemas nessa área, então tem que responder isso, isso e isso. O apóstolo Paulo então respondia. As cartas que nós temos, elas são uma espécie de conversa, um telefone sem fio, que a gente ouve só um lado da conversa. E a gente tem que tentar, pelo contexto, entender o que estava acontecendo do outro lado. Romanos não. Romanos é uma apresentação do Evangelho pelas lentes do apóstolo Paulo, porque ele queria se apresentar. E logo na entrada, então, ele já deixa claro sobre o seu ministério específico com os gentios, obviamente. Ele queria chegar até a Espanha, as pessoas que não eram judeus. Ele fala que se sentia devedor de gregos e bárbaros, no versículo 14, alguns versículos antes do que nós vemos. Ele se sentia disposto a pregar em Roma. Ele fala, gente, olha, eu sou devedor dos gentios, eu me sinto devedor dos gentios, porque eu mesmo, apesar de judeu, minha formação toda veio dali. Eu tenho disposição a ir em Roma, eu quero ir, eu não me envergonho do Evangelho, porque, e aí vem o grande tema, articulador de toda a carta, versículo 16 e 17, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a salvação do quê? E aí então começa o versículo 18 em diante, que vai até o capítulo 3, no versículo 20. O caos, a condição de desordem caótica que caracteriza a condição humana desde os tempos imemoriais do Éden, é descrita então pelo apóstolo Paulo aqui em termos muito paradigmáticos para nós, e que a revelia das variações muito específicas do nosso tempo, em como que elas se aplicam hoje no nosso contexto, permanecem as mesmas. Portanto, o assunto principal desse texto que nós acabamos de ler é como que Deus rejeita o ser humano pela sua corrupção. Como que o caos começa a reinar pela rejeição do ser humano por Deus. A ira de Deus se manifesta dos céus. A gente está muito acostumado a lembrar do Salmo 19, quando fala, os céus proclamam a glória de Deus, mas os céus também proclamam a ira de Deus, conforme Romanos no capítulo 1, versículo 18. Debaixo da ira estão todos aqueles que não o glorificaram, nem o reconheceram como Deus, e tudo o que vimos aqui, e a necessidade então do Evangelho, a necessidade de um cais, a necessidade de um porto seguro.
Paulo fala então dessa condição do evangelho que nos salva, que não é meramente comportamental, não são umas regrinhas de vida que a gente vai deixar de comer determinadas coisas, colocar a mão em determinadas outras, determinados lugares a gente não frequenta mais, mas se trata de uma recriação do mundo, de uma renovação completa do ser humano. Então aqui a gente tem um tema importantíssimo, que, como eu falei para vocês, é uma coluna vertebral de toda a Escritura, que eu gostaria então de compartilhar com vocês, que é a condição humana alienada, afastada da glória de Deus, que é o que gera o caos. O que a gente aprende sobre isso? Essa condição, quais são as características dessa condição? Quais são as características do caos? Quais são as características que o apóstolo Paulo apresenta daqueles que vivem no olho da situação caótica, daqueles que estão debaixo da ira de Deus? A gente pode resumir todas essas informações que ele apresenta nesses versículos que nós lemos, de tal forma que o apóstolo Paulo mostra que é um resultado de uma postura que a gente assume na vida de suprimir a verdade, de silenciar a criação e de substituir a glória de Deus. A gente suprime a verdade de Deus, a gente silencia a criação de Deus e a gente substitui a glória de Deus. São essas três posturas, essa decisão de vida que marca aquele que opta pelo caos e não pelo cais. Eu gostaria de explorar cada uma delas, o suprimir, o silenciar e o substituir, como conceitos que descrevem essa condição caótica. Em primeiro lugar, o ser humano, então, destituído da glória de Deus, ele suprime a verdade pela injustiça. Olha de novo o versículo 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo começa então declarando a causa da ira de Deus, o porquê que Deus está em condição de inimizade com o ser humano. É tanto a impiedade quanto a injustiça de Deus. São dois termos importantes aqui. Algo que o salmista, por exemplo, no Salmo 14 já havia falado. O insensato diz no seu coração, Salmo 14, versículo 1, Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações e não há quem faça o bem. Há tanto uma questão de impiedade, ou seja, de falta religiosa, quanto de injustiça, de legalidade ou questões legais, de status, de justificação diante de Deus. E todas elas, as duas, são oriundas de um mesmo fenômeno, a supressão da verdade pela mentira. E esse termo, o termo original que o apóstolo Paulo usa aqui no grego, é um termo que é típico do vocabulário paulino. A gente não acha ele em outros lugares do Novo Testamento, que é o termo katargeion, que fala sobre aquilo que retém, aquilo que segura, que retarda. A melhor imagem para isso é aquela brincadeira que a gente fazia quando a gente botava o dedo na ponta de uma mangueira, tentando segurar o fluxo de uma água. Só que tentar fazer isso com a verdade de Deus é você tentar colocar o dedo numa mangueira de fluxo, sei lá, de uma mangueira de um bombeiro, de fluxo altíssimo de água. Tem como fazer isso. É suprimir a verdade pela injustiça. É tentar suprimir a revelação de Deus na criação pela injustiça. Tanto a ira de Deus quanto a injustiça humana que gera o caos religioso, caos moral, caos político, caos cultural, que nós experimentamos e vemos todos os dias, seja na timeline, seja no noticiário. Eles têm uma raiz e não é tratado superficialmente. Não basta reforma política, não basta tirar um candidato e colocar outro, não basta educação. Elas têm uma raiz muito profunda, que é a explosão de ira de Deus contra o mau comportamento do ser humano, de tentar segurar a verdade de Deus pela injustiça dele. A ira de Deus se revela contra essa postura.
de reter intencionalmente a verdade de Deus contra a injustiça, por meio de uma deliberada postura no mundo de ser injusto, seres humanos que tentam impedir a verdade de Deus, que está abertamente ao seu redor. Quando a gente entende esse raciocínio do apóstolo Paulo, um raciocínio abstrato, teológico, e a gente se pergunta o que isso significa para nós hoje, é que o que nos une é que a nossa postura muitas vezes também é deliberada de ignorar, mas mais do que isso, de também tentar impedir que a verdade de Deus seja um padrão normativo na nossa vida. A gente também muitas vezes tenta suprimir, reter, abafar a verdade de Deus pela nossa injustiça. Todas as vezes que nós ignoramos a palavra de Deus, que nós preferimos nos dar as nossas próprias leis, que nós preferimos tomar a nossa vida pelas nossas rédeas, que nós preferimos ser o nosso parâmetro de organização da nossa vida, sermos autônomos, ao invés de sermos dependentes, nós estamos suprimindo a verdade pela mentira. E sabe qual que é o resultado disso? Caos, inimizade com Deus, injustiça, impiedade. É o não florescimento do ser humano em todas as áreas. Nós iramos a Deus, prestamos um desserviço aos nossos irmãos, e é obviamente um esforço vão. Porque como que você vai conter a verdade de Deus? É a mesma coisa de você tentar suprimir a lei da gravidade. Tem como? Vou suprimir a lei da gravidade. Vou pular aqui. Não vai funcionar. Não tem como. Por que a gente acha que dá para fazer quebrando as leis de Deus? Não dá. E ele vai mostrar nos versículos que nós não lemos, do 24 ao 31, que quando a gente quebra essas leis, nós recebemos as consequências em nós mesmos. Quebrando esses parâmetros, Deus os entregou a pensamentos reprováveis, a paixões deploráveis. A gente recebe a paga dos nossos pecados em nós mesmos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E a gente recebe com pensamentos falaciosos. A gente acha que a gente é muito inteligente, mas a gente é louco. A gente acha que a gente está controlando as nossas paixões, mas são vergonhosas. A gente acha que a nossa vontade é uma boa vontade, mas é absurda. É consequência de que nós fomos entregues a nós mesmos, porque estamos quebrando deliberadamente a palavra de Deus. É um estado de frustração, de niilismo, como dizem os filósofos, de entrega ao nada. Ou aquilo que o Francis Schaeffer gostava de falar, de cruzar a linha do desespero. Não é possível lidar com a própria estrutura da realidade, porque foi Deus que imprimiu essas coisas na realidade, no que diz respeito a casamento, a criação de filhos, a condução da sociedade, a arte, a beleza. A gente não muda essas coisas ao nosso bel prazer. A gente não diz que funciona de outra forma, sem que a gente incorra em contradições caóticas, em desordem. A realidade não permite ser usada de qualquer forma. Ela não permite ser forçada pelos caprichos de um indivíduo supostamente livre, dizia Hans Huckmacher. Essa é a primeira lição do texto. A condição de caos, a condição de alienação da glória de Deus diz respeito a tentar suprimir a verdade de Deus pela injustiça. Mas além disso, um ser humano também destituído da glória de Deus, ele não só suprime a verdade pela injustiça, mas ele também tenta silenciar a criação de Deus. Veja o versículo 19 e 20. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Uma das marcas da condição afastada da glória de Deus é que ela deliberadamente tenta silenciar o discurso da criação. O Salmo 19
claramente é a referência teológica que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele começa o Romanos capítulo 1 da mesma forma que o salmista começa o Salmo 19, os céus proclamam a ira de Deus, os céus proclamam a glória de Deus. E ele vai falar de um discurso. No Salmo 19 fala, um dia discursa a outro dia, num discurso sem palavras. A gente chama isso de revelação natural. E isso diz respeito a o que Deus imprimiu na realidade, os seus eternos atributos, aquilo que se pode saber sobre Deus foi manifesto, está claro. O termo ali é para aquilo que aparece, para aquilo que brilha diante de nós. É manifesto. Quando você abre uma janela e tem uma árvore ali, aquilo está manifesto diante de você. Ninguém precisa provar que a árvore está ali. Se alguém precisa provar que a árvore está ali, tem alguma coisa errada com a sua filosofia de vida. Essa convicção, por exemplo, é o que fez Jó sair de uma posição de só ouvir a Deus, para então declarar que antes eu só ouvia, mas agora os meus olhos viram a Deus. Vocês lembram desse desfecho no livro de Jó? Vocês lembram? Jó conhecia Deus, era um homem temente a Deus. Aí vieram uns amigos dele, ficaram lá uns 27 capítulos falando um monte de coisas teológicas que a gente não sabe se está certo, se está errado. A gente, nossa, acha confuso o livro de Jó. Aí no final, Deus aparece. Aí Deus não traz respostas para os problemas morais de Jó. O que Deus faz com Jó? Chama Jó para assistir National Geographic Channel. Vem cá, Jó, vou te mostrar as estrelas. Ele leva Jó para o planetário aqui de Anápolis. Vem cá, vou te mostrar as estrelas. Aí leva ele para o planetário. Aí depois ele fala, vou te mostrar agora os animais, Jó. Aí ele fala, Jó, onde você estava quando eu criei essas coisas? Aí Jó conclui o quê? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos. Agora Jó viu a Deus? Jó viu estrela? Jó viu animal? Jó viu a criação? Nunca pararam para pensar nisso? Está lá escrito. Jó viu a criação. Jó viu o discurso da natureza. Deus se revela na ordem natural. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Esses homens são indesculpáveis, porque Jó, quando estava com um problema, Deus o chamou para conversar, mostrou a natureza, e Jó falou assim, eu vi a Deus. Meus olhos agora viram o Criador. É importante dizer que a revelação geral, ela não é sinônimo de teologia natural, que a Idade Média cresceu, escreveu muito sobre isso, para uma espécie de conhecimento alternativo sobre Deus. Não, ali a gente não tem na natureza o Evangelho, a gente não tem ali na natureza conhecimento, a gente olha para a árvore e ali a gente enxerga uma cruz e a salvação. Não, não tem isso na natureza. Revelação geral não é teologia natural. Ele está falando da indesculpabilidade. A gente não tem desculpas, porque através da natureza a gente pode formar crenças básicas a respeito de Deus. É o que o Elvin Plantinga, por exemplo, um dos maiores filósofos da formação de crenças, um epistemólogo contemporâneo, argumenta. É como se existisse uma faculdade em nós, que o Calvino chamou de senso da divindade, que as nossas crenças religiosas são formadas em nós naturalmente. Mas o pecado, a injustiça, tenta suprimir, abrafar, silenciar. E isso gera o quê? Caos. Para a gente evitar o conhecimento natural de Deus, a gente tem que deliberadamente suprimir a verdade. E isso nos torna o quê? Indesculpáveis diante de Deus. A gente não tem desculpa. A gente não pode virar para Deus e falar, eu não sabia. Não sabia que era para viver assim diante de Deus. Não sabia que era para viver assim no meu casamento. Não sabia que era para criar meu filho assim. Não sabia que era para fazer política assim. Não sabia que era para fazer arte dessa forma. O que se pode conhecer a respeito de Deus, seus eternos atributos, a forma como a realidade foi ordenada, tem testemunho da parte de Deus. O que isso significa para nós, de maneira mais prática? É que Deus nos considera pessoas responsáveis pela recusa de quem Ele é, através da ordem criada. Quando a gente recusa quem Deus é, nós somos responsáveis por isso. Nós, no nosso tremendo esforço pecaminoso
de dizer não para Deus, porque está ao nosso redor. Nós que nos dizemos muito racionalistas, muito científicos, muito tecnológicos, nós jovens, nascemos conectados com a tecnologia na mão, nos dizemos muito capazes, mas a gente precisa de um esforço muito grande para negar que o que se pode conhecer de Deus está revelado ao nosso redor. Porque a gente tem medo de soar dogmático. A gente tem medo de soar doutrinário. Porque a coisa mais inaceitável hoje em dia é você soar dogmático. É você soar doutrinário, que você está doutrinando alguém. Não percebemos como que o nosso pecado vai tornando a realidade opaca. A gente passa a não enxergar Deus mais na natureza. Tá bom. Falando que é heresia, por isso está cortando o microfone. Nem cheguei nos pontos delicados ainda. A gente vai perdendo a capacidade de enxergar Deus na realidade, ela vai se tornando opaca. Não enxerga Deus na natureza, não enxerga Deus nas relações intersubjetivas, não enxerga Deus nas relações sexuais, no casamento, na ética, na estética. Não consegue. E aí quando você passa a não enxergar Deus nesses lugares mais, o que acontece é que a natureza não significa nada, e você pode tratá-la de qualquer forma. É que o sexo não significa nada, e você pode fazer de qualquer forma. É que o casamento não significa nada, e você pode conduzi-lo de qualquer forma. É que os negócios não têm parâmetros normativos, então você pode conduzi-los de qualquer forma. E quando isso acontece, o que se instaura de novo? Caos, niilismo, desespero, fruto do esforço de fazer a criação ao seu redor se calar. Porque ela está falando para você, olha, não se criam crianças assim, olha, não se conduz casamentos assim, olha, não se constroem civilizações assim. Em terceiro e último lugar, o ser humano, que substituiu a glória de Deus, ele não só suprime a verdade pela injustiça, não só silencia a criação ao seu redor, mas ele também substitui a glória de Deus pela imagem corrupta da criação. Veja o que diz o versículo 21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Apesar da gente ser indesculpável quanto ao conhecimento de Deus, apesar dele se revelar, apesar da verdade dele não poder ser contida, mesmo assim, a gente não o glorifica. Mesmo assim, a gente não dá a glória que lhe é devida e nem lhe rende graça. Qual que é a razão do caos? É a gente não reconhecer que ele é Deus. Os discípulos no barco, diante da tempestade, precisavam reconhecer que ele é Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que a natureza, a criação, ouve a sua voz. É Deus, reconheça, glorifique-o. É só isso. Só que não fazem. Agora, a condição humana não fica, porque nós somos criados de tal maneira, não fica sem glorificar alguma coisa. Nós precisamos glorificar algo. Então a gente substitui. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui é para mostrar que a gente não fica sem algo. Não tem como você estar num grau zero da crença. Não tem como, o ateísmo não é um grau zero da crença. Você substitui quem você glorifica, você substitui a quem você rende graça, mas você rende graça. E a substituição da glória de Deus é um dos temas da teologia bíblica do Antigo Testamento mais recorrentes. Eu vou ler para vocês um texto de Jeremias, no capítulo 2. Não precisa abrir não, só presta atenção. Versículo 11, veja a imagem que o profeta Jeremias utiliza e fala para mim se não é a mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui.
Por acaso não houve alguma nação que tenha trocado os seus deuses, embora nem fossem deuses? É Deus falando. Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é imprestável. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram, fontes de água vivas, e cavaram para si cisternas furadas, que não retêm água. Por acaso Israel é um escravo? É ele um escravo nascido em casa? Então por que se tornou presa? A substituição da glória de Deus sempre foi sinônimo de loucura, escravidão e caos. Deus chama o povo através do profeta e fala assim: vocês já ouviram falar de uma história de alguma nação que tinha um Deus e trocou esse Deus, sendo que nem era um Deus verdadeiro, porque eu sou o Deus verdadeiro? Pois é, Israel fez isso. Trocou a mim, ó céus, e ele chama os céus, porque os céus proclamam a glória dele. Ó céus, horrorizai-vos disso, porque trocou a mim, fonte de águas vivas, por cisternas rachadas. Quem que faz uma coisa dessa? Imagine você tem um poço artesiano, fundo, com um vazão de água lá na sua casa, e uma cisterna furada. Tampa esse poço aí, eu quero a cisterna furada. O que o engenheiro vai falar para você? Pirou, pode mandar internar. Está doido. Foi o que Israel fez. Trocaram. Por que Israel é escrava? Eu não libertei ela do Egito. Por que ela se tornou presa novamente? Substituição da glória de Deus. A substituição da glória de Deus torna as nossas especulações fúteis, obscurecem o nosso coração. Ele vai falando das consequências. Apesar de nós nos considerarmos sábios, sofói, aqueles que entendem, éramos na verdade loucos, e a raiz de tudo isso é cultica. Era para glorificar o Deus verdadeiro, mas nós substituímos, trocamos por outro. Render glória a Deus é a condição de possibilidade para que as nossas especulações sejam úteis. Para aquilo que você pensa sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre sua vida, sobre criação dos seus filhos, sobre o seu futuro, seja útil. Se você não glorificar a Deus, todas as suas especulações são vãs. O esclarecimento do seu coração, porque ele está obscurecido, caótico, só é possível com a glória de Deus. Sem ela, sem a glória de Deus, tudo é loucura, mesmo que venha com o título, com o rótulo, com o pacote, com a embalagem de sabedoria. A busca por sentido e significado da existência torna fútil, vazia, caótica. E a gente pode multiplicar os nossos livros sobre uma vida com propósito, um trabalho com propósito, uma criação de filhos com propósito, e o que você quiser mais com propósito, que não vai ter propósito. Logo, logo a sua vida vai estar chata e você não vai aguentar mais. E quando ligarem para você querendo saber cadê você, você vai falar assim: fala que eu estou dormindo, não quero ir não, quero desaparecer. É a glória de Deus que lhe falta. Não é férias, não é descanso, é a glória de Deus. Portanto, quando a condição humana alienada de Deus, a gente aprende que ela é característica de 3 coisas: supressão da verdade pela injustiça, silenciamento da criação pelo pecado e substituição da glória de Deus. Então seria natural a gente propor para você deixar de fazer isso. Deixe de silenciar a criação, deixe de suprimir a verdade, deixe de substituir as coisas. Faça outra coisa. Eu poderia falar assim: faça, e te empurrar um monte de faça agora. Faça isso, faça aquilo outro, compre tal livro, e faça aquilo ali. Mas o Evangelho não é uma propaganda da Nike. Just do it. Não é só faça isso aqui. Você não dá conta. Não adianta eu mandar você fazer qualquer coisa aqui. Você não dá conta. E é por isso que você suprime a verdade pela injustiça. É por isso que você silencia a criação. E é por isso que você não glorifica a Deus. Porque a gente não dá conta.
O Evangelho é sobre aquilo que Deus fez. É sobre como Deus acalma a tempestade. A obra de Cristo aplicada nas nossas vidas, que tem condição de reverter essa situação e aplacar a ira de Deus e glorificar a Deus e fazer a criação voltar a falar, fazer a verdade de Deus voltar a fazer sentido e render glória somente a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque sua palavra não nos deixa no escuro. Apesar das experiências de caos e de confusão, de desordem que nós experimentamos, e da nossa incapacidade de sairmos por nós mesmos dessas circunstâncias, a ira que os céus manifestam contra nós, encontra na cruz de Cristo solução, encontram na cruz de Cristo resolução. Nós te louvamos por isso, Pai. Te agradecemos porque o Senhor, na obra de Jesus, trouxe ordem para o nosso caos, acalmou a tempestade, mostrando poder sobre a natureza, mostrando quem Deus era, recriando todas as coisas, e como é um Deus digno também para acalmar outras áreas da nossa vida. Nós te louvamos por isso. E te pedimos que o Senhor faça de novo. Abra os nossos olhos, nos ajude a entender onde estamos suprimindo, silenciando e substituindo aquilo que é seu, para que o seu nome seja glorificado, para que a obra de Cristo seja ressaltada e a sua igreja edificada em tudo isso. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, a glória que o Senhor recebe da obra dele. É em nome dele que nós oramos e para a sua glória. Amém e amém.